uma alma se converte, aceita Jesus, a festa nos céus. E eu consigo me identificar com pessoas simples, graças a Deus. Eu preguei o evangelho um bom tempo, dentro do mato, e as pessoas mais simples, Deus fazia assim grandes maravilhas. Eu tinha um amor, uma coisa assim, que eu saía daqui pro interior brabo, por minha conta. Uma alma se converter a Jesus, uma pessoa que se chegava a Deus, era uma satisfação, uma alegria. E eu conseguia me identificar com aquelas pessoas. Eu não sou professor, eu não sou moralista, não sou dono da verdade. Eu sou um pecador que Deus teve misericórdia e manifestou a sua graça, o seu poder. Eu digo isso, não que eu viva em pecado, mas que eu possa, para que eu possa identificar cada um de vocês, e Deus possa falar de um ser humano comum igual a vocês para com cada um de vocês. Amém. Que não Glória a Deus. esteja aqui estrela, que não esteja aqui apóstolo, que não esteja aqui um artista, mas que seja uma pessoa simples e que o Espírito de Deus fale com cada um de vocês. Glória a Deus. Amém? Falo da minha fraqueza para poder identificar com vocês. Irmãos, da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre Gênesis 3, capítulo 1, que diz que não é essa passagem que eu vou ler, que mostrou ali aonde nasceu o primeiro centro de mediunidade, aonde nasceu a fofoca. E a herança daquilo, a maldição que veio sobre a obediência de Eva a Satanás, é que a corrupção está no DNA do ser humano, infelizmente. Nós costumamos dizer que os políticos são ladrões, são corruptos. Mas na verdade, todos nós temos essa maldição. As pessoas que criticam o governo é porque não está no lugar dela, se tivesse faria pior. Porque a corrupção está no DNA do ser humano. Eu vou lhe contar um caso simples de uma pessoa do interior de Santo Antônio de Jesus. Um homem simples, um tabaréu, como diz na roça. Ele comprou uma vaca de raça, e a vaca estava grávida, ficou grávida da sua primeira cria. E na hora de a vaca, não sei se é da luz que chama, parir, no interior chama parir, né? Ficou prenha, enxertou, pariu, mas é um termo que não se usa com o ser humano, né? A vaca ficou prenha, ela enxertou com o boi e pariu. A vaca foi dar a luz e o neném estava atravessado, o bezerro. É neném mesmo. Estava atravessado. E alguém chegou e disse, rapaz, a vaca vai morrer, e o bezerro vai morrer dentro da vaca. O bezerro está grande e não consegue sair. E naquele desespero, ele tinha frequentado algumas vezes uma igreja evangélica, ele disse assim, ele ficou, o pessoal, não, mas tenta tirar pelo menos o bezerro, porque o bezerro cresce e a gente mata, a vaca morre, mas a vida continua através daquele bezerro. E parece que o bezerro não ia sair. E no desespero ele fez um propósito com Deus. Ele disse, Senhor, se pelo menos o bezerro nascer e a vaca ficar viva, depois que desmamar, eu vendo a vaca e dou na igreja o dinheiro. Eu vendo a vaca e dou o dinheiro na igreja, naquela igreja que eu fui. E não sei como, a vaca pariu. E o bezerro nasceu. E ele ficou feliz. E o bezerro mamou, chegou um dia, o bezerro era uma bezerra, desmamou. E ele lembrou que ele tinha feito um propósito. Ele tinha que vender a vaca para dar o dinheiro na igreja, agora já tinha um bezerro. E ele ficou, mas vender a vaca, não vender a vaca, vender a vaca, não vender a vaca, não. Eu fiz, realmente houve um milagre, eu vou vender a vaca. E ele pegou a vaca e pegou também um galo. E foi para a feira vender a vaca. E chegou lá, amarrou a vaca, e chegou uma pessoa e disse assim, a vaca é para vender? Ele disse, é. Quanto é a vaca? Vamos dizer que a vaca custasse R$2.000, porque era de raça, porque estava nova, tal. Ele disse, a vaca é R$200. O cara disse, ela está com algum problema? Eu disse, não. A vaca é a primeira cria, muito boa, mas R$200 eu vou querer levar a vaca. Ele disse, só tem um problema. Para você levar a vaca, você vai ter que levar o galo. Eu disse, menos mal, eu levo o galo. Quanto é o galo? O galo é 1.800. Na verdade, ele só queria dar 200 a Deus, né? Ele só arranjou um jeitinho. A corrupção está no DNA. Irmãos,
Para Deus falar com a gente, é necessário que a gente esteja no nível espiritual de Deus. Deus é espírito. É necessário, senão a gente não entende nada, que estejamos no nível espiritual de Deus. E qual é o nível espiritual de Deus? É que Deus é Deus. E nós não somos nada, precisamos dele para tudo. O nível espiritual de Deus é que ele é o Senhor. E nós, calados, sim. Porque o que ele disser é certo. O que ele disser é ordem, é mandamento, é lei. Deus é autossuficiente, ele não precisa de ninguém, de nada. É verdade. Ele nos abençoa pela sua graça. É verdade. Deus não precisa de voto, Deus não precisa de aliança. Ele precisa de um coração quebrantado e contrito, disse Davi. Se nós nos colocar na nossa posição, independente de qualquer coisa, ele se faz presente. Amém? Amém. Eu não estou aqui, irmão, mostrando conhecimento. Não é isso que eu quero. O que eu quero é identificar cada um de nós, cada um de vocês, para que Deus continue fazendo a obra que ele já começou há tempos atrás, na vida de cada um de vocês. Satanás, abra a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vocês vão entender muito bem do que Deus está falando com vocês. Eu ia até orar, mas a irmã já orou aqui e já procurou abrir a mente de cada um de vocês, preparar vocês em espírito, para que Deus possa dizer alguma coisa. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. É a mesma passagem que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim. 2 Coríntios 11, 3. Diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, de alguma sorte, seja corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas temo, receio, fico preocupado, que assim como Satanás, manifestado na cobra, na serpente, né? Assim como enganou Eva com a sua astúcia, de alguma forma, de alguma sorte, de alguma maneira, né? vos afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é simples, o Evangelho é simples. Quem é complicado somos nós. Quem consegue complicar as coisas somos nós. Uma vez, numa reunião evangélica universitária, que estava num debate, muita gente falava alguma coisa e ninguém chegava a lugar nenhum, alguém levantou e disse: se a gente pode complicar, para que facilitar? Né? Jesus é simples, é a gente que complica. Deus chegou para Adão e disse assim, Deus nem falou para Eva: toda a árvore daqui do jardim você pode comer. Tem uma no meio que você não pode comer, não deve comer. Aí Deus saiu para um lado, Adão saiu para o outro. Satanás chega manifestado na serpente, na cobra, porque naquele tempo não tinha gente, hoje não precisa mais usar cobra. Tem tanta gente de vacilo, dando lugar ao diabo dentro da igreja. Mas é verdade, tudo é realidade. Então, ele chegou e disse assim: como foi que Deus disse? Interrogou. E daquela palavra que Deus disse, que Eva disse que Deus disse, ele tirou uma outra palavra. Aqui está a palavra da obediência, da verdade, aqui está a palavra da mentira, do engano. Ele disse: não, Deus não disse isso. Deus disse o seguinte: se você comer, você vai ser igual a ele. Todo mundo, não sei porquê, deseja ser alguém. Quer ser alguém. Faz de tudo para aparecer na televisão em algum lugar. Então ele conseguiu, da palavra de Deus, tirar uma outra palavra, a palavra da verdade, na palavra da mentira. E ele fez com que Eva
desobedecesse a palavra de Deus e obedecesse a palavra dele, que parecia com a palavra de Deus. Entendeu? Agora, há duas palavras, uma da verdade e outra do engano. Eva poderia obedecer à verdade, mas ela escolheu obedecer o engano e gerar os frutos do engano. No mundo, há mais de 5.000 religiões. Todas elas têm base numa palavra do engano. Todas elas. Ela foi criada de uma palavra torcida, a mesma palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Tem uma religião, vocês conhecem, que diz assim: Jesus está chegando. Todo mundo sabe. Essa mesma religião diz assim: glória a Deus na terra e aos homens de boa vontade. Isso é uma palavra forjada, não é verdadeira. Jesus não está chegando, ele está voltando. Quando você chega é pela primeira vez, quando você volta, você já veio antes. Quem está chegando é o anticristo. Segundo, glória a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade. Não é isso que está escrito. No original está escrito assim, ó: glória a Deus nas alturas, que usou de boa vontade para com os homens, dando seu filho para salvar, para morrer por ele. Porque não existe homem de boa vontade. Jesus disse: bom, só tem um, que é Deus o Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, aleluia, aleluia. Que usou de boa vontade para com os mortais, para com os homens. Tem uma passagem, quando Jesus, contar outra história, quando Jesus nasceu na manjedoura, chegou um tipo de pessoas e trouxeram presente para ele. Quem são essas pessoas? Quem? Quantos foram? 3. Não está escrito que foram 3, nem que é rei. É impossível um mago ser rei. Mago é astrólogo. Rei. Outro dia eu fui contar, eu fui contar essa história para crianças essa semana. Desculpa interromper. Pode falar. Eu fui e me senti estranha contando. Eu comecei a contar e disse: gente, reis magos. Ou é rei Aí eu mago. parei assim, né? Porque eu ia falar de Jesus, estava até no campo missionário e fui falar para as criancinhas lá da roça sobre Jesus, né? Foi uma experiência muito boa. Mas aí eu falei, reis magos. Eu me peguei assim, não, peraí, eu vou ler esse negócio. O irmão agora confirmou. Eu vou ver, porque eu conto muita história para criança, então eu tenho que rever esses conceitos que a gente às vezes pega e não diz: será que tá na Bíblia assim, reis magos? Eu me parei assim no meio do caminho, mas E eu falei. Mateus fala reis magos, mas está errado. Não. Uns magos. Uns Nem magos. 3, Aí, ó, nem tá rei. vendo? Uns Não tem magos. não. Uns magos. Tá vendo aí, ó? Nem 3, nem rei. Isso é herança da Igreja Católica. Ou seja, a palavra parece que é de Deus. O que Eva obedeceu parecia ser de Deus. Mas não foi de Deus. Foi Satanás que veio, torceu e botou outra palavra que é oposta de Deus. Oposto. Na verdade, temos muita coisa na Bíblia que a gente acha e crê que é de Deus. Não é a Bíblia. É quem traz o alimento para a gente, traz a palavra forjada, torcida. É Satanás trazendo a palavra. E a gente segue cegamente e as coisas não acontecem. Eu vou dar um testemunho só, rapidinho. Quando eu me converti, eu conheci um livro, Terceira Dimensão, de Po Yang Shou. Alguém aqui mais velho conhece esse livro. É um livro muito bom, ele faz a cabeça de qualquer um e desvia a maioria, infelizmente. Esse livro, ele traz uma força, ele traz um testemunho tão verdadeiro que você fica impregnado e quer que ele funcione na sua vida. E eu li aquele livro, eu comi aquele livro, e aquele livro não funcionava. E eu fiquei em paranoia: meu Deus, é verdade ou é mentira? Eu sabia o livro de capa, de capa a capa. E um dia Deus disse para mim assim, eu entendi no Espírito, disse assim, Deus dissesse assim: olha, esse livro não é a minha palavra é essa aqui, é a Bíblia. Mas, senhor, e o livro é mentira? Ele disse: não, é verdade dentro da vida dele. É verdade dentro da formação dele, no país dele, no Oriente. É verdade para ele. Não é que é mentira. Só que aquilo nunca vai funcionar na sua vida. Você leia a Bíblia e faça a sua história, como ele leu a Bíblia e fez a história dele. Vocês estão entendendo? É você que cria. Você é um agente moral independente. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. O pastor lê isso, ninguém vem, mas quando ele pronuncia, ele diz: ninguém vai ao Pai. Jesus disse assim: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o Pai. Então quando você diz assim, ninguém vai ao Pai, o Pai está do outro lado e tira a divindade de Jesus. O Espírito não flui. É um pequeno detalhe que
muda, faz toda a diferença. Se Jesus não for Deus, não serve. O mundo é cheio de homens. Allan Kardec, Maomé, Buda, Gandhi, Eros, tem vários homens que tentaram ser Deus. Jesus Cristo, ele é Deus que se fez homem. Ele é o contrário, ele está na contramão. Ele é o único verdadeiro Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não há engano. O engano está onde? Quando a gente procura uma coisa fácil, aí o inimigo se apresenta. Tem duas palavras tiradas da mesma palavra. A palavra da verdade e a palavra da mentira. Tem muitas religiões criadas. Olha, as igrejas hoje estão cheias de gente, buscando a bênção. E poucas pessoas têm a salvação. Eu vou dar uma ideia. Eu já vi alguma coisa, assim, eu não sei como é que é isso, é assim. Uma geração cria, outra geração mantém, outra geração destrói. Parece que nós estamos na geração que destrói. Quando eu aceitei Jesus, estava naquela de manter, de pregar a doutrina, a disciplina, a verdade, a busca, a dependência de Deus. Mas hoje é oba-oba. Eu estava conversando com um grupo de pessoas que saíram do seminário e as pessoas não sabiam nada da verdade. Pessoas pensam, estou falando de líderes, que igreja é campanha. Igreja não é campanha. Deus pode usar isso, mas a igreja não é campanha. Eu vou dar um testemunho que, infelizmente, mas eu vou dar um testemunho. Graças a Deus que hoje aqui não tem nem pastor para me acusar o dedo. Da minha filha. Eu criei meus filhos no cabelo do Senhor. Eles têm vida própria, independente de mim. Essa criança que está aqui, está com a câmera aí. Para mim é criança. Né? Ela estava com um problema, precisou fazer uma cirurgia. E botaram ela no esparro, ela foi com uma dívida de 3 mil reais. A boca dela não fechava, ficava assim. E ela ficou em aperto por causa disso, porque começou a estalar e os dentes dela com 40 anos iam começar a cair. E ela foi falar com a mãe fez grosseria, não atendeu, não quis saber, e ela foi dentro de casa, com o joelho, para orar. Ela buscou, até que Deus falou com ela. Amém. Aí Deus disse para ela que o problema era dele. Sabe o que aconteceu? Para provar que foi Deus que fez tudo. Essa criança. Apareceu alguém, pagou todas as dívidas da faculdade e estava em nome dela. Uma coisa, ela fez uma cirurgia que custou 85 mil, infração. Eu fiquei absurdo, foi 7 cirurgias, uma cirurgia só. Essa que era aqui. E a cirurgia e os médicos. A recuperação foi, falei. Antes da cirurgia, eu fui, o médico falou que eu ia ficar 2 meses sem falar, sem me alimentar direito, só à base de líquido, que o meu rosto ia ficar cheio de hematoma, que a primeira semana ia ser pior da minha vida, que eu ia ter que reaprender a falar, reaprender a comer com a ajuda de fono, com tudo. E eu orei 1 semana antes da cirurgia, estava na vigília com o pessoal da igreja, e aí eu orei por mim mesma, eu senti Deus falando: filha, eu estive contigo até aqui, eu vou estar estou com você agora, vou estar durante e depois da cirurgia. Saí, assim que eu acordei da cirurgia, acordei falando, não fiquei com nenhum hematoma no rosto, até disseram que eu não ia sentir meu queixo, foi agora em agosto, disseram que eu não ia mais sentir meu queixo, eu estou sentindo normal. A recuperação, os médicos ficaram assim: você fez cirurgia? Tem certeza que você... Veio outro médico de outros setores para me olhar, porque disse que está cansado de ver essa cirurgia e não é como a minha foi, graças a Deus. Amém. Mas o que eu quero dizer não terminou aí. E para completar, ela ainda ganhou um notebook top de linha. Do melhor, todo equipado, tudo bom. Foi você que deu, não foi nem não foi não. Do céu, né? Foi que fechou tudo. Não foi ele que deu. Aí eu falei para ela assim: filha, ela me contando, meu pai, é uma coisa, olha, saiu 85 mil infração, né, que existe, aliança, o dia que foi internado, tudo. Aí eu disse uma coisa para ela que é isso, que não é o testemunho que eu quero dar. Eu quero dizer, é o que eu quero fechar agora, quero dizer agora. Eu disse: filha, você conseguiu isso, sabe por quê? Porque você orou só diretamente a Deus. Se você fosse a uma igreja, eu falei isso, o pastor ia entrar no meio
ia explorar você, ia fazer campanha, ia dar envelope, ia não sei o que, e você está com um problema até hoje. Que infelizmente está sendo assim. Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Como se ele dissesse assim, ó, ninguém vem a mim, senão por mim mesmo. É verdade. É exatamente o que ele disse que ele quis dizer. Ele disse isso. Jesus quis dizer isso. Você, seja lá você quem for, dependa unicamente, exclusivamente, o tempo todo de Jesus. Amém. Não estou dizendo que não vai para a igreja. Não estou dizendo que não obedeça. Eu estou dizendo o seguinte, dependa da graça. Não é por capacidade psicológica, não é por ser bonito, não é por ter dinheiro. É total. Quando você se coloca, ele é fiel. Amém. Deus, irmão. Pastor, uma graça dessa comigo. Amém. Graças a Deus. Ele, esse bicho, você estava pequenininho. Para lhe dizer a verdade e fazer a conversa mais curta, até passação espírita eu fui passando o pé E não fui, deu não deu jeito. jeito. Só Jesus que deu jeito. Aí eu cheguei em casa, 6 horas da tarde. Disse, meu Deus, não tem mais nada para ir. Só tenho esperança de Jesus. E Jesus entrou com Irmão. provisão. Amém. Quando foi 6 horas da manhã, tal. Irmão, Amém, Jesus. Aí até hoje, Satanás. dá uma mão aí, ó. Amém. Uma mão bonita. Irmãos. Aí, ó. José Carlos, meu filho. Amém. Louvado seja Deus. Hoje, até Jesus. Glória a Deus. O nome dele está sendo glorificado de maneira Irmãos, poderosa. Amém. está se criando um monte de leis. Nosso país está se criando um monte de leis, que aparentemente são boas, mas na verdade elas estão negando a verdade, a palavra de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele deu a primeira constituição espiritual, a única constituição espiritual e a primeira humana. Essa por si só se basta. Mas estão criando novas leis, implantando novas leis e negando a verdade, que salva, que liberta. Eu estou dizendo isso porque o que está em jogo, em questão, é a nossa alma, é a nossa salvação. Muitos já perderam casamentos, muitos já perderam saúde, já perderam prosperidade, mas não pode perder a salvação, que é isso que está em questão. O cuidado é em relação ao que está escrito, que salva a sua alma. Porque tem gente que vai descobrir que está no inferno quando estiver lá. E nasceu e criou dentro da igreja. É verdade. Então, o que é que está escrito em relação a isso? Espera aí. Vamos ver o que está escrito. Porque a gente não pode brincar. Se várias coisas na nossa vida não funcionam, quem vai garantir que a salvação funciona? Pensamento positivo? Uma palavra de massagem de ego? Não funciona não, irmão. Se você não tiver uma experiência real e pessoal, não nascer a convicção dentro de você, não vá nessa não. Eu não estou aqui para falar contra alguém ou do que você perdeu, mas da sua alma, do futuro que vai acontecer. Tudo que está acontecendo é engano. É para nos contaminar. E essa geração que está nascendo agora está corrompida. Eu converso com pessoas que eu fico assustado. Por isso que eu dei esse testemunho de minha filha. Se ela confiasse em um pastor, ele ia entrar no meio, ia ser o intercessor, ia trabalhar tudo e ela ia ficar doente até hoje. E eu falo a mesma coisa com minha filha. Eu falei, tudo que você tiver de pedir, que ela tem mania de tudo me pedir para orar. Vá ter as suas próprias experiências com o Senhor Jesus. Ele está aí para te abençoar. Agora vai e busque ele. Ela bota o joelho no chão, ela E Deus ora, responde. E Deus responde. Deus responde. Glória a Deus. Dentro de casa, vamos orar, irmão, por causa do horário. Deve para falar e falar mais. Eu tentei fortalecer,